vemos como a santificação é algo possível para jovens, pessoas de meia idade. Nós vemos que a santificação é algo que tem a ver com pessoas idosas, não é algo que tem a ver com religiosos consolados, nem apenas com momentos de público. Nós vemos que a santificação ela é expressa na nossa vida diária, na luta contra o pecado, em um esforço em nós fazermos a vontade de Deus, dizermos não para as coisas que precisam dizer não. E nós vemos que a santificação então é algo muito mais prático do que nós às vezes imaginamos. Tá? Então eu falei pela manhã e principalmente se eu pedir para você fazer a imagem de uma pessoa santificada, geralmente as pessoas pensam ali orando, na igreja. Não, você pode pensar em um jovem jogando futebol, segurando o seu ímpeto de quebrar a perna do outro, de responder ao desafio. Isso é santificação. É você usar aquilo que você recebeu de Deus para expressar a imagem de Cristo. Tudo que Cristo faria em tal e tal situação, nós devemos nos parecer com Cristo. E nesta noite, eu queria voltar um passo atrás. Você sabe aqueles filmes que é uma trilogia, e aí você vê o primeiro filme, e o segundo filme é que eles dão uma volta na história. Sabe? E aí, 50 anos antes do primeiro filme. É mais ou menos isso a palestra de hoje. Nós vamos falar sobre união com Cristo, que é algo que vem antes da santificação. Então, para alguém ter santificação, é necessário, do ponto de vista, deixa eu encontrar melhor as palavras, é obrigatório alguém ter união com Cristo. É impossível alguém ter santificação na vida se não estiver unido com Cristo. E aí, de pronto, a gente pode responder algumas questões. Mas antes vamos orar. Pai Santo, nós, mais uma vez, agradecemos o privilégio que temos de estar num local tão bonito, tão agradável, obra das Tuas mãos, e agora, Pai, pararmos para aprendermos mais do Senhor. Pedimos que o Senhor trate o nosso coração nesta noite, que seja o Teu Santo Espírito, Pai, a falar conosco, a esclarecer os textos bíblicos e a nos ensinar aquilo que nós precisamos ouvir. Abençoa-nos assim, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. De pronto, a gente pode responder algumas questões. Por exemplo, pastor, eu não consigo santificação de jeito nenhum na minha vida. Eu luto, eu não consigo nenhuma vitória. A questão é, será que você já está unido com Cristo? Será que você já passou por um processo de conversão? Ah, pastor, eu já fui batizado, eu já sou membro da igreja. Isso não significa nada. Porque o conselho pode ter errado no exame e pode ter te aprovado para ser batizado, porque o conselho não é onisciente, né? A gente não consegue ver o coração, a regeneração. O fato é que eu diria que no meio evangélico há muita gente que se diz convertida e nunca teve uma real conversão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então talvez isso explique por que você luta contra o pecado e só perde. Talvez você nunca se uniu a Jesus Cristo. Talvez você veio para a igreja porque a sua mãe ou o seu pai vinham, ou porque é legal, tem uma vida social, as pessoas são amorosas, são, né, calorosas, mas há uma possibilidade de você nunca ter se unido com Cristo. E isso de fato explica a pessoa que não consegue vencer o pecado de jeito nenhum. Porque como nós vimos de manhã e nós vamos ver no decorrer das palestras, santificação, no nosso caso, é progressiva, não significa vencer todas as tentações. Há muitas tentações que nós não vencemos. Há muitas palavras que a gente sabe não deveriam ser ditas e nós dizemos, e aí nós nos arrependemos. A santificação é assim. Você não vence todos os pecados. Agora, perder todas levanta um sinal de alerta, uma luz vermelha. Porque a santificação consiste em muitas vitórias
e algumas derrotas. A gente não tem como vencer todas as tentações. Mas é, digamos, um distanciar cada vez maior das quedas. Então veja só, uma vez minha família foi para o Ceará de carro, num Corsel 2. Lembra do Corsel 2? Na época era um carrão, era confortável, parecia um avião, né? E nós fomos para o Ceará de Corsel 2. Eu nem me lembro a quilometragem, mas é uma viagem longa de carro, né? Ida e volta. E ida e volta, furou o pneu uma vez. Nós caímos num buraco, cadê o Torres? Caímos num buraco, furou o pneu. Veja, eu desconfio que dá mais de 3.000 quilômetros. Só para ir, né? Deve dar uns 6 com certeza, né? Ida e volta. Então, em 6.000 quilômetros, você furar um pneu, gente, isso é nada, né? É nada. Agora, imagine se a cada 50 quilômetros furasse um pneu. Eu estava até hoje lá, né? Trocando pneu. Então, veja, na nossa vida cristã é assim também. Vai acontecer pecado, você vai cair, você vai dizer coisas que não deveria ter dito, pensar coisas que não deveria ter pensado, se omitir, você vai pecar, mas a chave é nós pecarmos a cada 6.000 quilômetros e não a cada 50 quilômetros, entendeu? A santificação faz com que a gente aumente essas quedas para elas serem cada vez menores. Elas vão acontecer. Os espaços, né? Para que os espaços sejam cada vez maiores. Os pecados vão acontecer, mas a santificação vai nos ajudando para que nós caiamos menos, pequemos menos. Esse é o processo. Voltando ao meu argumento, se você está caindo a cada 50 quilômetros, ou se você perde todas contra o pecado, é porque muito provavelmente você nunca se uniu a Cristo. Você tem algo de vir à igreja, de frequentar, de achar-se crente, mas não uniu-se a Cristo. Então, esse assunto é fundamental, porque sem união com Cristo não há santificação. Então você tem que buscar o quê? Primeiro a união com Cristo. Com a união com Cristo, aí você vai ganhar forças para vencer o pecado. Eu já contei isso na igreja, mas tem muita gente nova, então muita gente não sabe. Eu ia para o seminário, isso há muito tempo atrás, quando eu era seminarista, e eu ia trabalhar no centro de São Paulo, pegava um ônibus às 6 horas para chegar às 7 lá no seminário, descia no ônibus. Bom, na volta era o mesmo processo, né? Eu saía do seminário, andava até uma avenida, Vereador José Diniz, e ali passava o meu ônibus. E uma vez eu estava lá esperando o ônibus, um ônibus que ia lá para o Parque Dom Pedro, do Parque Dom Pedro eu ia para minha casa na Zona Leste. E eu estava lá esperando o ônibus. E os ônibus vinham de lá, e todo mundo olhando para lá, e eu percebi que uma pessoa estava olhando para cá. Assim, eu não olhei para ela, mas a visão periférica me mostrou que tinha uma pessoa olhando para mim. E aí, ela veio para o meu lado. Eu olhei, era um homem. Aí ele se aproximou de mim e puxou papo, com uma voz afeminada. Ele falou, nossa, você é estudante por aqui? Com uma voz bem afeminada. Aí eu já percebi, né, o perigo. E falei, sim, eu estudo por aqui. Nossa, você estuda o quê? Se eu fosse mais velho, já teria dado um corte mais tramontina, mas eu falei, eu estudo teologia. Ah, no seminário presbiteriano. Sim. Ah, eu conheço lá. Aí ele começou a puxar um papo estranho. Aí veio o meu ônibus. Aí eu falei, eu vou ter que pegar meu ônibus. Subi no ônibus, ele subiu atrás. Passei na catraca, ele falou, deixa que eu pago. Eu falei, não, eu pago. Aí eu paguei, passei pela catraca, sentei no banco, ele sentou do meu lado. Assédio. Não conhece essa história? A Vivian não conhece essa história. Não, gente, quem já ouviu eu contar essa história? Catecúmeno, sim, sim, Dona Neuraci, tá, você que não está lembrando.
Eu já contei. Eu já contei na igreja. Vocês faltaram. Tá. Tá bom. Voltando à história. Aí o indivíduo começou a, sabe? E aí ele falou assim: eu tenho muitos livros de teologia, vamos lá na minha casa. Eu falei: não, de jeito nenhum. E eu só dando cortes. Aí ele chegou na pergunta. Ele falou: é sério que vocês crentes não têm relacionamento antes do casamento? Eu não acredito. Não é possível. Aí eu falei: sim, é possível sim. Com Cristo no coração, com o Espírito Santo, totalmente possível. Totalmente possível. Aí ele percebeu que eu não estava dando mais trela, ele levantou e saiu, desceu em um ponto qualquer, né? Depois, eu conversei com um professor do seminário, eu contei a história, e ele falou: Ageu, é um homossexual que fica rondando aqui o nosso seminário e já abordou vários seminaristas, né? E é um indivíduo que já estudou para ser padre. E aí o professor não sabia se ele era padre ou não, mas ele tinha estudado para ser padre, ele tinha feito teologia. E aí eu fiquei pensando, de fato, você conseguir chegar no casamento puro é quase impossível para o mundo. Você conseguir buscar uma vida de santificação em outras áreas, para o mundo é uma loucura. Mas quando você tem Cristo, você tem força para você vencer essas batalhas, para você vencer essas tentações. Há muitas pessoas que nunca venceriam uma tentação. O cristão consegue vencer. Em Cristo ele consegue vencer. Mas só consegue, voltando ao nosso ponto, se tiver Cristo. Só há vitória se você estiver unido a Cristo, se você tiver uma real conversão com Jesus Cristo. E aí, eu já vi viciado largar droga depois de Cristo. Eu já vi homossexual se converter, constituir família e nunca mais cair nesse tipo de tentação. Eu já vi bandidos, assassinos se converterem a Cristo e abandonarem a vida de ira, de raiva, de violência. Cristo transforma, Cristo transforma. É possível vencer as tentações quando você está realmente unido com Cristo. A força, ela vem para vencer. E é sobre isso que nós falaremos brevemente nesta noite. Então vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Dos versos 5 a 11. Romanos, capítulo 6. Versos 5 a 11. Diz assim a palavra: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que a gente aprende nesse texto é: nós fomos unidos a Jesus Cristo. O verso 5 diz: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Aqueles que foram alcançados pela graça, pela misericórdia, foram de fato unidos com Jesus Cristo. Quando é que acontece essa união? Acontece na conversão, na real e legítima conversão. Jesus Cristo, ele não está no coração de todas as pessoas do mundo, e nem todas as pessoas do mundo são filhos de Deus. Essa é uma mentira que é contada bastante aí, né? Todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1, verso 12: mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, traduzindo, quem é que é filho de Deus? A todos quantos o receberam. E aqueles que creem no seu nome. Só esses são filhos de Deus. Pastor, e o restante? O restante são criaturas. Deus criou todos. Mas filhos mesmo são aqueles que creem em Jesus Cristo e que receberam Jesus Cristo. Aqueles que foram, seguindo outros textos da palavra, justificados. A obra de Cristo, o sangue de Cristo atingiu essas pessoas. E elas tiveram uma transformação de coração, uma regeneração, uma nova vida, um coração que era de pedra e agora é um coração de carne. Então observe que conversão não é você assinar um papel, agora eu sou membro da igreja. Não, gente. Conversão é algo tão profundo, é uma união mística, é uma união com Cristo. De uma forma sobrenatural que nós não entendemos, Cristo vem morar no nosso coração. E aí você tem força para resistir às tentações, entendeu? É só assim. Porque sem Cristo não tem vitória nenhuma contra o pecado. Zero, nenhuma. Ah, pastor, mas o meu colega de trabalho, ele até que tem uma vida direitinha. Não bebe, não fuma, não rouba, não é? Não, ele tem até que uma vida moralmente direitinha. E eu costumo brincar o seguinte: dê a ele o dom, o superpoder da invisibilidade. Dê para ele o poder da invisibilidade, para ver o que ele faz se ele tiver numa situação em que ninguém está vendo. A maioria das pessoas, se tivesse tal poder de se tornar invisíveis, a maioria das pessoas iam praticar pecados, iam roubar bancos, iam ver pessoas peladas, iam praticar pecados. Tá? A maioria das pessoas fariam isso. Quem é de Cristo já não tem mais esses pensamentos, porque houve uma transformação no coração. Quem é de Cristo, mesmo sozinho e tendo a chance de fazer coisa errada, a consciência pesa e fala: não vou fazer. Eu podia fazer, mas eu não vou fazer. Eu tenho um compromisso com meu Deus. Eu não vou fazer. Percebe? Não é estar sob vigilância. É um compromisso com Deus. É um compromisso com Deus. José do Egito, né, ele podia ter se deitado com a mulher de Potifar. Podia. E na resposta, ele diz assim: cometeria eu tamanho pecado contra o meu Deus? Veja, ele não falou assim: eu trairia a confiança do meu senhor, Potifar. Ele falou: cometeria eu tamanho pecado contra o meu Deus? Então nota, isso muda tudo, gente. Quando a gente tem Cristo no coração, o nosso compromisso é com o nosso Deus, estando gente olhando ou não. É corandeu, é na presença de Deus. Deus, eu estou na presença de Deus e a minha fidelidade é para com Ele. Então, a vitória contra o pecado total, desde que você tenha Cristo no coração, desde que você tenha uma união com Cristo, chamada conversão. A conversão, tecnicamente falando, é um passo depois da regeneração. A regeneração é quando Deus atua no nosso coração, transformando trevas em luz, ou transformando morte em vida. É o primeiro passo, é Deus transformar o nosso coração, Ele muda a chavinha no nosso coração. Segundo passo, fé. Quando o nosso coração é transformado, quando nós deixamos de ser mortos espiritualmente, aí nós temos fé. E quando nós temos fé, nós respondemos ao chamado de Deus e dizemos: eu creio, eu me arrependo, eu aceito. E aí, isso é o que nós chamamos de conversão. Mas quando acontece a conversão, é porque Deus já plantou a fé e antes disso, Deus mudou o nosso coração. A regeneração. Regeneração é literalmente novo nascimento, uma nova geração, um novo nascimento. Deus transforma o nosso coração, que era morto, num coração vivo, que agora, daqui a pouco, está pulsando fé.
E daqui a pouco entra na conversão e com todas as demais bênçãos sendo aplicadas a nós. Isso é união com Cristo, é uma coisa sobrenatural, gente. Sobrenatural. É por isso que algumas pessoas, quando se convertem, caem em prantos, em lágrimas. Tem uma história boa, eu não vou lembrar aqui os detalhes e os nomes dos personagens, mas havia em Angola, ali aquele país da África, um garoto de 11, 12 anos que perdeu os pais na guerra. Há muitas guerras civis nesses países africanos, né? E há muitos soldados mirim, soldados crianças, que na verdade são soldados de fato, mas eles entram nos exércitos guerrilheiros com 10, 11, 12 anos de idade. E um desses garotos perdeu os pais foram assassinados, e ele se tornou um desses guerrilheiros, e ele tinha muita raiva porque tinham matado os seus pais, então ele canalizou toda essa sua raiva para matar outras pessoas, ele se tornou um matador. E ele era tão bom na matança que os líderes do exército mandaram ele para Cuba, para ele ser treinado em Cuba. E aí, uma vida matando. Quando ele voltou, ele se tornou, anos depois, o general mais novo do exército de Angola, responsável por execuções. E num dia, ele estava comandando um pelotão de execuções que iam matar várias pessoas, e uma dessas pessoas era um pastor. E o pastor chamou ele e pegou um Novo Testamento desses dos Gideões, né, esse pequenininho, e entregou para ele e falou: olha, Deus pode fazer uma obra na sua vida. Ele falou algumas coisas e deu o Novo Testamento. Ele desprezou aquilo, pegou o Novo Testamento, guardou, desprezou aquilo e executou todo mundo. Passou um tempo, passaram alguns anos, ele estava num hotel, num outro lugar, e as palavras daquele pastor não saíam da sua cabeça. Deus tem um plano, Deus pode te salvar. E ali na angústia, ele estava no hotel, ele achou o Novo Testamento no hotel, e ele começou a ler, e aquele jovem guerrilheiro, coronel, tão acostumado a matar pessoas, ele passou a noite chorando no hotel, lendo a Bíblia. Ele percebeu o amor de Deus, e ele chorou a noite inteira, E no dia seguinte ele foi se informar quem eram esses Gideões, e encontrou alguém, e resumindo a história, Deus o converteu. E hoje ele é o representante dos Gideões em Angola. Converteu-se, virou pastor. Olha o que a conversão faz, Nenhum tratamento, nenhuma terapia, nada pode fazer isso, gente, nada. Isso é conversão, isso é união com Cristo. Então, quando você tem esse tipo de união com Cristo, a tua vida, ela vira do avesso, você vira uma outra pessoa. E dependendo de como você esteja na vida, todo mundo vai perceber, todo mundo vai notar, né? Na igreja nós temos exemplos assim, né? De gente que teve conversão tão dramática que a família estranhou e até se afastou, porque virou outra pessoa, não conheço mais. Isso é conversão, tá? Isso é união com Cristo, é uma conversão sobrenatural, que te muda totalmente, e aí você consegue vencer o pecado. Isso acontece na conversão, por meio do Espírito Santo. Então, alguns textos, 1 João 4,13, nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Então, nós temos o Espírito Santo dentro de nós? Sim. Nós temos Cristo morando dentro de nós, o Espírito de Cristo? Sim. Nós temos Deus Pai dentro de nós? Sim, também. Não tem como você só ter o Espírito Santo em você. Nós temos a Trindade, não dá para separar as pessoas, tá? A Bíblia afirma todas essas coisas. Nós temos Cristo no coração, nós temos o Espírito morando dentro de nós. Romanos 5,5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Romanos 8:8-11, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Agora, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, na conversão, nós somos unidos com Cristo. Eu me lembrei de outra conversão muito interessante. Tem um livro que está esgotado, que agora eu esqueci o nome também, é aquele livro que eu li lá no Ceará, família. Obrigado. O Homem do Chapéu de Couro. É um livro que traz histórias missionárias, um missionário que veio no Brasil. E ele conta a história, essa eu não sei se eu já contei na igreja, tá? Mas ele conta a história de uma prostituta que tinha um bordel lá no Paraíso. Paraíso era o nome da cidade, tá? Que ainda existe lá no norte, chama Paraíso. E eu acho que o nome da prostituta era Maria, Maria do Paraíso, tá? E o que aconteceu? Era uma região de garimpeiros e havia essa casa de prostituição. E essa Maria, ela então dava hospedagem para muitas mulheres que se tornavam prostitutas lá, tal. E o missionário, sim, e alguém disse para essa Maria que o missionário estava trabalhando para acabar com aquele prostíbulo. E era mentira, alguém contou isso, e aí ela ficou muito furiosa e ela não queria nenhuma conversa com o missionário. Depois descobriu-se que era o padre que estava inventando essas mentiras, e o próprio padre era um frequentador lá da casa da mulher, tá? O ponto é que uma jovem índia, desesperada com o vazio da sua vida, ela bebeu querosene e ela jogou querosene no corpo e tocou fogo para se matar. Ela estava assim, desesperada com aquela vida terrível de prostituição, de vazio espiritual, de pecados. Bebeu querosene, jogou no corpo, acendeu fogo. E aí foi um alarme, e ele estava passando perto, e chamaram ele para ajudar, e ele foi, e ele mandou chamar o médico da cidade, o médico foi, e ela não morreu. Eles a cuidaram dela, ele orou muito, e Deus não deixou que ela morresse. E aí no final dessa confusão toda, ele disse para Maria do Paraíso: apareça lá na igreja com as tuas meninas, vá ouvir o evangelho. E ela falou: o quê? O Senhor vai aceitar que eu entre na sua igreja? Ele falou: sim, Deus recebe todas as pessoas, Deus recebe. Passou um tempo e ela foi. E na verdade, o que aconteceu? Ele estava num domingo, antes de começar o culto, e ouviu o alvoroço na porta de entrada da igreja. Era o diácono não deixando elas entrarem, porque elas estavam vestidas como prostitutas. E o diácono não ia deixar elas entrarem. Aí o missionário chegou e falou: não, deixa elas entrarem, deixa elas entrarem. Elas entraram daquele jeito, e já no primeiro culto, elas choraram, se arrependeram dos seus pecados e se converteram. Segundo domingo, elas estavam lá. Terceiro domingo, elas estavam lá. E elas nunca mais pararam. E aí o que aconteceu com Maria do Paraíso? Ela juntou dinheiro e falou: missionário, nós não queremos mais essa vida, nós vamos nos mudar para uma outra cidade que ninguém nos conheça, e a gente vai começar uma vida nova, uma vida direita lá, com emprego, a gente agora é de Cristo, nós não queremos mais essas coisas. Quer dizer, o evangelho acabou com o prostíbulo da cidade. Muito bem. Passou-se um tempo, o missionário estava lá na sua igreja, tinha terminado o culto, ele estava apagando as luzes, e um vulto, lá nos fundos da igreja, um homem de chapéu, muito mal encarado, e aí o missionário se aproximou,
e percebeu que era um dos matadores da região, um dos matadores. E o missionário falou, agora acabou, né? Agora chegou minha vez. E o matador falou assim, missionário, eu não acreditava em vocês, não. Mas se Maria do Paraíso se converteu, eu quero isso para a minha vida também. Se Maria do Paraíso mudou de vida, é porque isso é real, eu quero isso para a minha vida também. E aí eles oraram e o matador foi convertido também. Irmãos, isso é evangelho, isso é transformação de vida. Nada no mundo consegue fazer isso, só conversão faz isso. Transformar Maria do Paraíso e todas as mulheres, mudança de vida total, transformar um matador frio que já matou tanta gente, só o evangelho faz isso, união com Cristo. Então, unidos com Cristo é que nós temos transformação de vida. Unidos com Cristo é que a gente pode vencer o pecado, pode abandonar os vícios. Fomos unidos a Jesus Cristo. É a primeira verdade aqui do texto. A segunda, nós fomos crucificados com Ele. Veja o versos 6 e 7. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então veja, se nós fomos unidos com Cristo, e Cristo é santo, alguém tem que morrer. Quem vai morrer? Nós. Nosso velho homem, nossa natureza caída vai morrer, nossa natureza carnal vai morrer, e é preciso que ela morra para que ela ressuscite uma nova vida, agora uma vida com Cristo. Então, nós fomos crucificados com Cristo, o nosso velho homem, o nosso homem carnal, ele foi pregado na cruz, e nós nascemos de novo. O novo nascimento implica que houve uma morte do velho homem, uma morte das coisas que nós éramos no passado. E é por isso que a conversão é tão necessária, porque às vezes você tem pessoas que se dizem crentes, mas continuam nas mesmas práticas do passado. Não morreu, não nasceu de novo, não aconteceu a conversão. Veja, é possível recaídas com pecados do passado, mas em Cristo você tem força para vencer, para não retornar mais. É preciso enterrar o velho homem. A palavra nos diz, e assim se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e se fizeram novas. Paulo aos Filipenses, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, corro para o prêmio da soberana vocação. Então, a gente deixa o passado para trás, deixa os pecados para trás e parte para uma nova vida. Os nossos pecados têm que morrer junto com o velho homem. Verso 6, para que não sirvamos o pecado como escravos, para que não sirvamos o pecado como escravos. Então note, isso significa que nós não vamos pecar mais? Não, nós vamos pecar ainda, mas não mais como escravos, tá? Porque sem Cristo, você está vencido, você é um escravo. Você não vai conseguir vencer pecado sem Cristo na tua vida, você é um escravo do pecado. A partir do momento que Cristo te liberta, você ainda vai ter lutas contra o pecado, mas agora você vai ter vitórias. Vai ter alguma derrota? Vai, mas na maioria vitórias, pode ter certeza. É possível, gente, nós chegarmos num grau de santificação, de muitas vitórias contra o pecado. É plenamente possível. Note, Deus já nos considera santos posicionalmente, como nós vimos de manhã, né? Ele chama os coríntios de santos, chama os romanos de santos, já é uma dica, né? Fica a dica. Deus já nos chama de santos. Cristo quer que nós sejamos santos. Deus nos dá as armas para nós sermos santos. O que falta? Falta o nosso esforço. Falta nós corrermos para Cristo. Todo o cenário é para que nós sejamos mais santos. Todo o cenário.
Então a gente precisa confiar que é possível ter mais santidade na vida, é possível vencer o pecado, plenamente possível. Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não vive sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres do pecado. Então, se Cristo libertar, você consegue a libertação, creia nisso. Nós não podemos mais viver em pecado, isso faz parte do nosso passado, nós somos uma nova vida. E por fim, terceira verdade aqui do texto, nós seremos ressuscitados com Cristo, verso 8 e 9. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Então nós fomos ressuscitados com Cristo. A sequência é bem lógica. Se nós morremos com Cristo, nós também ressuscitaremos com Cristo, assim como ele ressuscitou. Agora, se você não morreu com Cristo, se você não está unido com Cristo, a lógica é certa também, você não vai ser ressuscitado para a vida eterna. Então você precisa estar unido a Cristo. O teu velho homem tem que ter morrido na cruz do Calvário, para que assim você tenha vida em Cristo e tenha ressurreição em Cristo. É o que nós, de fato, precisamos. Então, nós temos conversões na Bíblia que apontam para isso, né? Conversões de pessoas que morreram para o pecado. Por exemplo, Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. O cobrador de impostos, já naquela época, era odiado, né? Porque imagina, e ainda mais, porque é um detalhe histórico aqui. O cobrador de impostos, ele cobrava impostos do seu povo para Roma. Então veja como era um traidor da pátria, né? É como se um país invadisse o Brasil e aí brasileiros começassem a trabalhar por invasor, arrecadando impostos por invasor. Mateus era um desses. Era odiado, os publicanos eram odiados. Mateus, Zaqueu e todo mundo. Tá? Em Mateus, quando Jesus o chamou, ele largou lá a coletoria, o local em que ele ficava, largou tudo. Ele abandonou o Deus dinheiro, ele largou tudo e correu para Cristo. Foi pescar homens. Então veja, ele morreu para as coisas do passado e ele nasceu agora para as coisas de Deus. Zaqueu a mesma coisa, Zaqueu era o maioral dos cobradores de impostos, ele fazia o próprio salário, como? Cobrando a mais, né? roubava. E quando Zaqueu soube que Jesus estava passando, Deus moveu o seu coração, e ele era baixinho, ele subiu numa árvore, e Jesus percebeu, e Jesus falou: Zaqueu, hoje eu vou lá na tua casa, Zaqueu. E aí ele foi, e Zaqueu, convertido agora, disse: Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens, e se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, né? É isso. Isso é conversão, gente. Isso é conversão. O Deus dele até aquela época era o dinheiro, agora deixou de ser. Tudo se fez novo. Ele sepultou o velho homem junto com aquele dinheiro roubado e agora ele tem uma nova vida em Cristo. Maria Madalena também, a Bíblia não dá muitos detalhes, mas diz que Maria Madalena era uma mulher pecadora e ela abandonou a sua vida de pecado para seguir a Jesus Cristo, uma nova vida. Isso é conversão. Deixa o velho homem na cruz e ressuscita com Cristo para uma nova vida. Isso é conversão. É aqui que a gente tem força para vencer o pecado. Então nele você morreu e ressuscitou, e agora você vive uma nova vida. Gálatas 2, 19 e 20, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, concluindo, meus irmãos, a santificação só começa na vida daquele que está unido com Cristo. Só na vida deste é o ponto inicial. Não adianta buscar santificação
se você ainda não deu o primeiro passo, que é unir-se a Cristo, que é ter esse encontro com Jesus Cristo, que transforma totalmente a nossa vida. A partir daí, você tem forças para vencer o pecado, você tem forças para crucificar o velho homem e para viver para uma nova vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. É o momento de nós avaliarmos o nosso coração. Será que eu tive um encontro real com Cristo? Será que eu estou unido a Cristo ou eu venho me enganando esse tempo inteiro? E eu apenas tenho uma membresia na igreja, sou filho de crente. Será? Vamos meditar um pouco nisso e vamos orar agora. Pai Santo, nós estamos diante do Senhor com os corações abertos, Pai. Tu és onisciente, Tu conheces o nosso coração, mas nós não conhecemos. O nosso coração, ele é corrupto, ele é enganador, ó Pai, e ele engana até nós mesmos. E nós pedimos, Pai, que agora o Senhor sonde cada coração aqui, para que fique bastante claro se todos aqui estão unidos com Cristo já, ou se há alguns de nós que estão enganados, Pai, e que por isso têm perdido todas as lutas contra o pecado, Pai. Abençoa para que nós percebamos isso. E aqueles, Pai, que já têm convicção de que estão contigo, fortalece-os, Pai, cada vez mais, para que o velho homem continue pregado na cruz e a nova vida ela resplandeça como luz. E aqueles que estão na dúvida se já foram unidos com Cristo, ou se nesta noite têm certeza que nunca foram, dá este momento, Pai, dá essa salvação aos teus filhos, Pai, transforma os corações, dá uma nova vida, Pai, age com o teu Santo Espírito poderosamente, com a tua graça irresistível, com teu amor, ó Pai, que é gigantesco, com a paz que excede a todo entendimento. Lava esses corações, Pai, produz conversão, com o poder da Tua santa palavra, com o Teu poder, ó Pai, quebra o coração de pedra, gera um coração de carne, estremece, Pai, a alma, estremece o ser, para que Cristo, Ele ressuscite nestes corações, Pai. Abençoa-nos, Senhor, continua conosco, falando por meio da Tua palavra, de modo que nós saiamos deste local com um compromisso de Te servir, de amar ao Senhor, de odiar as coisas que o Senhor odeia, de amar as coisas que o Senhor ama, ó Pai. O Senhor não nos trouxe aqui por acaso, o Senhor tem planos, Pai, trata os nossos corações, age na nossa vida, Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém.